Maravilha! Este é o canal do Pastor Davi, o seu amigo teólogo. E hoje uma programação muito especial para você. Antes, quero convidá-lo a se inscrever, a dar um like e a participar nesse engajamento. Isso vai nos ajudar muito. Espero que você goste da programação e também ajude-nos a divulgar entre seus amigos, entre as pessoas que você conhece. Desde já, Deus te abençoe. Então, pessoal, com muita alegria quero hoje informar vocês que o canal está trazendo aqui uma pessoa muito especial. A gente pensa que teologia é uma coisa assim para pessoas que já ficaram velhas e vão estudar. Na verdade, teologia é uma arte. Teologia, ela, quando bem aplicada, ela ajuda a nossa espiritualidade, assim como a música. E pensando nisso, em teologia e música como algo bom para a alma, estamos trazendo aqui o Kant, meu amigo Kant, que hoje vai falar um pouquinho sobre ele para nós. Eu acho que você deve ter muitas perguntas aí, muita curiosidade acerca do Kant, mas com certeza o que ele vai falar aqui já vai ajudar muita gente a conhecer melhor quem é essa pessoa maravilhosa. Kant. Com certeza. Obrigado, primeiramente. Que isso, eu que agradeço, Davi. Pela a sua recepção, pelo seu carinho pelo meu canal, pela minha pessoa. Com muita alegria eu quero dizer bem-vindo. Não tem como não se sentir bem-vindo, né? Com uma apresentação dessa, só vem aqui já se sente especial, não quer ir embora, né? Falei, a outra vez que eu vim aqui, ficou uma tarde inteira aqui, não queria nem ir embora, né? Verdade. A gente se sente bem aqui, se sente bem conversando com você. E eu acho que o que você falou é certo mesmo, ninguém espera isso. Todo mundo pensa que teologia é algo ou só de pessoas que estudaram, ou só de pessoas mais velhas, só de pessoas mais cultas, e não tem nada a ver, né? Hoje mesmo a gente estava, assim, 5 minutos com você, a gente aprende uma aula inteira, né? Da arca, a gente tá falando da arca, etc. Né? E a gente estava aqui refletindo quando você saiu, né? 5 minutos falando com você, 5 minutos com seu pai, a gente já aprende várias coisas novas que eu não fazia nem ideia. O que você contou lá embaixo mesmo da arca, eu não fazia ideia. Né? E também fiquei assim na minha cabeça, por que será que o cara foi ajudar e... Eles não estão sabendo de nada disso, mas a gente está se entendendo. Por que será que ele foi ajudar e acabou se dando mal, né? Eu acredito que tenha estado mal. Tem uma explicação. Tem, né? Espero que a gente chegue lá, mas eu tô muito feliz de estar aqui e é muito bom se sentir especial, né? Eu sinceramente, quando surgiu esse projeto de nós gravarmos algo juntos, de nós termos esse tempo juntos, né? Eu pensei assim, falei, acho que vai ser difícil conseguir uma agenda do Kant, porque hoje em dia você, graças a Deus, né, e eu sei que você administra muito bem esse momento, mas você hoje está despontando, você hoje é um nome que, com certeza, e o último trabalho agora, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, né? Mas esse último trabalho com a Daniela, inclusive, foi algo assim espetacular. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava, ninguém imaginava, minha família ficou assim maravilhada. Ah, que bom. Eu fiquei, né, bastante feliz. É que a real, Davi, vou falar pra você, ninguém espera. Assim, quem olha de fora, quem não tem uma mente mais aberta, não vou generalizar, vou falar eu no caso. Olha pra um garoto novo, cheio de tatuagem, não sei o que umas músicas falam coisas legais, outras não tão legais, aos olhos de quem vê, né? Tem quem acha, tem quem não acha. E pensa que é só aquilo, mas tem muita coisa por trás, assim. É por isso que eu comentei com você, né? Eu não canto rap, eu canto música. Faço música. Um dia eu tô cantando rap, um dia eu tô cantando trap, um dia eu tô cantando... Faz parte do que eu gosto de cantar, entendeu? E esse som com a Daniela Araújo, o convite já me surpreendeu. Eu acho que foi o som que eu fiquei mais na pressão de fazer na minha vida. Eu fiquei 7 horas escrevendo e toda hora chamando ela, até que um momento ela ficou do lado, assim. Porque eu costumo escrever sem filtro, né, do que eu quero falar. Só que eu entendo que pro disco dela, pra arte que ela faz, tem que ter um filtro ou outro. Não tem, claro, então, claro. eu fazia do lado, perguntava pra ela, não, isso tá tranquilo, isso aqui eu acho que é melhor você disfarçar de alguma outra forma e tudo mais. E no fim das contas, acabou surpreendendo todo mundo, né? Foi um som que ninguém esperava uma participação dessas, ninguém esperava um som desses, e saiu aí pra, de certa forma,
abrir a mente de muitas pessoas sobre o movimento musical, né? E quem estiver assistindo aí o canal agora, só para você saber, saiu agora, né? O Sim, clipe, sim, né? sim. E é o Nem Vem, né? Nem vem. E é um musical, uma produção espetacular. A equipe que trabalhou com o Kant também, de parabéns. Sim, né? foi demais. E, enfim, um trabalho que eu fico muito feliz. Mas, Kant, eu queria rapidamente perguntar uma coisa para você. Como surgiu o nome Kant? Eu acho que tem um monte de gente que deve também perguntar, né? Porque eu sei, não sei, perguntei aquela hora pra você nos bastidores, falou que é Bruno, mas... E aí, Bruno, ok, o seu nome, mas o que é o Kant? Então, o que acontece? Todo mundo faz a brincadeira de cante de cantar, etc. Veio a calhar que... cante de cantar, mas não tem nada a ver com isso. Nunca foi pensado em cante porque eu canto, não tem nada a ver, seria muito clichê pra mim isso. Cante de cantar, não, que isso? Não. O que acontece? Eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Por mais que eu fosse muito atentado na escola, as notas eram muito altas. E eu era atentado justamente por isso, entendeu? Porque eu fui inteligente a esse ponto de, se eu estudar e tiver as notas boas, eu posso fazer o que eu quero. Então eu tinha essa mente que é meio infantil, mas também é inteligente de certa forma, né? Inteligente pro mal, vai. Aí eu tinha facilidade com as coisas, em aprender, em fazer as coisas, então as minhas notas, eu garantia as notas pra mim poder continuar garantindo a bagunça que eu ia fazer, entendeu? E aí eu não podia ser expulso por conta das notas, que ajuda a escola numa nota global que existe lá, que você deve conhecer. E aí eu sempre gostei de estudar. Chegou um momento que eu entrei no ITB, tu conhece o ITB, né? Para quem não conhece, é uma escola fundamental e técnica, que só quem tem as melhores notas da primeira série à oitava entra. E aí no ITB eu conheci um professor que se chamava Sava. Ele é russo, né? E assim, esse professor me surpreendeu no primeiro dia de aula, assim, que ele chegou e ele chegou na sala, minha sala era uma zona que só tinha repetente, assim, né? Não por isso, mas concentraram todos que repetiram numa sala só e os novos alunos. E aí esse professor entrou na sala e já foi perguntando assim, falando bem baixinho assim, com licença, quem acha que eu sou maconheiro, levanta a mão. E só tinha gente da zoeira na minha sala, então os moleques iam e levantavam assim, a troco de nada, no primeiro instante que a gente conheceu ele. Quem acha que eu sou gay? Quem acha que eu sou isso? Quem acha que eu sou aquilo? E todo mundo começou a cair na gargalhada, etc. O professor já chegou assim? Ele chegou assim, e quando eu vi ele assim, eu falei, esse cara é maluco, né? Ele vem numa sala dessa, dá motivo pro pessoal fazer piada, é lógico que vai fazer. E aí depois ele começou a explicar como ele trabalhava, qual que era a filosofia dele, etc. E aí eu fui começando a ficar, assim, abismado com aquilo, porque começou a me interessar, um assunto que eu nunca tive interesse, que por mim poderia ser jogado no lixo, da primeira até a oitava série. A partir daquele momento eu fiquei fascinado, de filosofia. Filosofia. Eu fiquei fascinado, Aí comecei a dar muita atenção à filosofia. Estudar filosofia. Eu que era um aluno que não costumava me comportar, me pegava ansioso pela aula dele. Então isso começou a mexer comigo, eu comecei a estudar em casa sozinho, filosofia, etc. Isso chegou um momento que eu saí dessa escola pra mim trabalhar, né? Eu passei de ano, saí, fui pra uma outra escola, e aí no segundo ano dessa outra escola eles estavam começando a aprender o que eu já tinha aprendido no começo do primeiro. E aí, como eu já sabia aquilo, eu cabulava as aulas pra estudar filosofia. Cabulava as aulas, assim, as que dava, né? Cabulava as aulas que dava e começava a estudar filosofia. E aí eu parei no filósofo Immanuel Kant, entendeu? Eu li sobre vários filósofos. Sim. Isso faz tempo já também, tem uns 4, 5 anos, uns 5 anos assim, vai. E eu parei no Immanuel Kant porque a filosofia tava mexendo comigo. Tá entendendo? Eu tinha muitos problemas em casa, etc. E eu comecei a criar minhas leis, entendeu? Então, quem não tinha conhecimento para trocar uma ideia madura comigo, eu não conversava. E eu falava para essa pessoa que ela não tinha assim, eu preciso conversar algo que seja útil para mim. Então, se você não tiver algo útil para trabalhar comigo, em questão de conversa, eu prefiro que você não seja meu amigo. E aí eu parei de sair com a minha família, parei de... Você sabe que os filósofos tinham esse grande problema, né? Uma das questões da filosofia era justamente a introspecção. Era tanto saber, a busca pelo saber era tanto que como eles não conseguiam encontrar as respostas, porque filosofia, a grande marca da filosofia é o porquê.
Sempre porque. Você nunca vai ter, o bom filósofo nunca vai ter a resposta, ele sempre vai ter o porquê. A filosofia da vida dele é o porquê. E então isso começou a prejudicar você. Eu comecei a perceber que assim, eu já não saía mais em família, eu já não tava fazendo tantos amigos, assim, tipo, não conversava tanto, não tinha vontade de ter tantos amigos. E aí eu vi que isso começou a mexer comigo, assim. Aí eu fui e dei um break. Nisso que eu dei um break, eu parei justamente no Immanuel Kant, que ele tinha algumas coisas... eu tenho todo um porquê por trás. Ele tinha algumas coisas que me lembrava eu mesmo, entendeu? Então, tipo, é um filósofo assim que ou você gosta muito ou você odeia. Então, tinha pensado nisso. Kant por causa do Kant. Isso, Immanuel Kant. E aí eu parei nele, né? Foi quando eu parei de estudar filosofia e eu nunca mais voltei a estudar assim. Mas hoje eu sinto vontade de estudar filosofia. Tenho um receio, assim, um certo receio de... Porque eu sou uma pessoa sistemática, tá entendendo? E aí eu costumo pegar alguns problemas que eu tenho e procurar os porquês dele, entendeu? Mas nem sempre a gente encontra a resposta nesses porquês, tá entendendo? Você sabe que o Kant, eu tenho uma admiração, a minha admiração, enfim, estudei filosofia, mas você sabe que a minha admiração do Kant é a frase, pra mim, que fechou a capacidade dele, né? Que é conhecer o coração de uma pessoa, ver como ela trata os animais. Entendeu? Então, o Kant, pra mim, era... Essa frase é a mais famosa, né? Essa é uma delas, né, dele. Então, puxa vida, então, olha aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, olha que revelação interessante. Ou seja, o artista também é cultura. É lógico, não tem nada a ver com cantar. Cantar foi uma consequência de... Tá entendendo? Se eu já te admirava... Melhor agora, né? Mais ainda. Eu preciso... Eu fiquei fascinado por filosofia, assim. Eu parei de estudar, mas eu continuei acompanhando vários canais, assim, de filosofia. E é algo que eu fico muito maravilhado, assim, porque eu me sinto mais real quando eu estudo. Me sinto mais... Eu vejo as coisas com mais clareza quando eu estudo filosofia. Tá entendendo? Só que tem uma outra parte que me incomoda, que é... Eu vejo as coisas com mais clareza, mas se eu vejo alguém na minha frente que não enxerga as coisas, parece que eu tô vivendo sozinho. Sabe? Num mundo de informações parece que eu tô vivendo sozinho. E aí eu olho coisas assim bizarras do dia a dia, assim, que eu fico... É porque, exatamente, por isso o nome, a filosofia, né? Ou sabedoria, o conhecimento. Você amplia a percepção. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Se a gente precisa aprender a trabalhar esse lado, esse aspecto, né, da vida, de observar essas coisas de uma outra forma. Uma pergunta dentro de uma visão aí, já que você me surpreendeu com o nome artístico, porque achei muito interessante. Tem uma discussão, isso é uma discussão dentro do meio teológico, intensa até, acerca de Jesus, né, quando a gente faz uma análise dele. Algumas pessoas até costumam perguntar para mim, e eu quero fazer essa pergunta para você, se você acha isso. E aí, Jesus era um filósofo? Bom, Davi, essa pergunta ela é surpreendente, para ser bem sincero. Nunca vi essa pergunta. Nunca vi, talvez eu não tenha ido atrás também. Mas a minha visão é a seguinte, eu não diria, não daria esse nome. Sim, nenhuma conversa que eu fosse entrar com alguém, com você, por exemplo, eu diria, então, Jesus era um filósofo, etc. Eu nunca diria isso, porque eu acredito que o filósofo é aquele que sempre está atrás de novos porquês, de novas respostas, etc. E pra mim, isso é pessoal meu, não estou generalizando, pra mim Jesus é a resposta para todas as coisas. Isso não quer dizer que ele não seja um filósofo ou... Também não aplique conceitos, não tivesse aplicado conceitos de filosofia. Exato. É isso que eu tô querendo simplificar. Porque se pra mim ele é a resposta pra todas as coisas, eu não acredito que ele seja alguém que esteja procurando mais respostas. Tá entendendo? Mais porquês, mais... Então acredito sim que ele aplicou várias coisas relacionadas à filosofia, mas não com esse intuito de ser visto ou ser chamado como assim, não vou comparar Immanuel Kant, Nietzsche, com Jesus Cristo, tá entendendo?
Pode até ser um pouco ignorante da minha parte, mas é uma questão pessoal minha, tá entendendo? É só a minha forma de ver. Ele aplicou filosofia em vários momentos, mas não chamaria ele de um professor filósofo, né? Chamaria ele de outra coisa. Interessante. Agora... Mas eu queria a sua visão disso também. É legal. Não, com certeza. Eu também, quando eu vou discutir com pessoas sobre essa interface de Jesus, né? Com certeza, eu vejo, estudando os seus escritos, né? Ou aquilo que ele deixou para que os discípulos da escrever, que ele mesmo não escreveu. Ele não escreveu nada, ele só mencionou, falou, discursou, e os discursos foram pegos e catalogados e relacionados. Sim. A gente percebe elementos filosóficos nos discursos, no sentido do quê? Principalmente quando ele ia discutir com pessoas da alta sociedade, da cultura da época. Então, vamos lá, aquele camarada Nicodemos, sim, pessoas assim. E às vezes precisava. E como Jesus né, ele tudo está nele, e você, sim, definiu isso muito bem, então ele sabia aplicar, né, e inclusive enquadrar as pessoas dentro da visão que ela estava tendo, né, que ela tinha. E aí gerava nas pessoas, falando assim, mas ele entende dessa área. Então assim, muito legal isso, por quê? Porque isso também prova para nós que Jesus não era um alienado, não era um esquisito, né, que não sabia nada. Ele estava preparado tanto para o momento, para a questão. E é nisto que eu entendo que a igreja, aí eu quero mudar rapidamente aqui a nossa conversa, porque o tempo passa muito rápido, eu preciso aproveitar, sim, esse tempo com você aqui. Aí eu quero mudar. A igreja, se ela entender o propósito de Jesus, de ter acesso, porque Jesus usava, se fosse necessário usar filosofia, ele usaria. Exatamente. E ele usou. Exatamente. Outro nome, não igual Jesus, mas com a importância bíblica, histórica, profunda, foi Paulo da Bíblia, que usou em momentos também os discursos. Tem algumas cartas, as epístolas dele, tem elementos em alguns pontos filosóficos importantíssimos. Para o quê? Para trazer as pessoas a um conhecimento de quem é Deus na sua vida. Então, eu aprendi, estudando filosofia, né? Aprendi muito que a gente pode usar a filosofia para algo bom na nossa vida, dentro de um aspecto da essência de Deus. Mas assim, dentro disso, como é que o Kant chegou, vamos dizer, no público, ou de uma certa forma, nesse ambiente da igreja em si? Porque eu sei que você tem, inclusive fez esse trabalho agora, sim, recente, mas eu tenho acompanhado um pouco do seu trabalho, inclusive você frequenta uma igreja, sim, tudo. Então como é que você chegou nisso? Então, sabe o que é engraçado? Que, assim, muitas pessoas pensam que eu fui pra igreja por causa do rap, tá entendendo? Sim, por algum motivo eu fui pra igreja por causa do rap, mas a real é que eu conheci a área que eu tô dentro da igreja, tá entendendo? Por exemplo, as batalhas. Eu fiquei sabendo dentro da igreja, literalmente, dentro da igreja, literalmente. Um namorado da minha prima, que é namorado até hoje, eu frequento a igreja desde novo, desde pequenininho, assim, eu vou, né? A minha tia me levava quando eu era bem pequeno, e aí depois eu comecei a ir sozinho na igreja da minha rua, e etc. Então eu sempre tive essa vontade de conhecer mais, de estar ali presente, de aprender. E aí, num certo momento, eu estava na igreja que eu vou hoje, inclusive isso há 6, 7 anos atrás. E aí o namorado da minha prima chegou e falou pra mim assim, sabe aqueles vídeos lá que seu irmão tava te mostrando e tal, de rima, etc. Fizeram uma lá em Carapicuíba, fizeram uma batalha lá em Carapicuíba. E aí ele mandou pra mim o Facebook, etc, que era a Batalha da Praça da Árvore. Isso foi literalmente dentro da igreja. E aí a partir dali eu fui pesquisar, e aí eu comecei a ir na batalha, etc. Então o começo de tudo mesmo foi dentro da igreja. Eu cantava rap e gospel dentro da igreja. Antes das batalhas, cantava em outras igrejas também. Umas o pessoal ficava espantado, outras não. Mas era rap gospel, rap mesmo, tá entendendo? E aí eu sempre gostei de rap e eu sempre gostei de estar dentro da igreja, de aprender. Que não é só estar lá, entendeu? Eu me sentia bem lá.
com o que eu tava ouvindo, com o que eu tava aprendendo, lendo e etc. E as pessoas ali em volta. E aí também gostava da música, unia o útil ao agradável. Nunca senti vontade, pra ser sincero, eu nunca senti vontade assim eu vou ser um rapper gospel. Nunca foi, mesmo estando dentro da igreja, nunca... Assim, eu admiro quem faz isso, gosto, conheço vários, assim, mas nunca tive esse sentimento, assim, eu quero fazer... Acho que porque eu gostava mais dos hinos, tá entendendo? Não é nem uma questão de letra, etc. Eu gostava mais dos hinos, a forma que era cantada, etc. E aí eu quis fazer a minha arte, minha música, do jeito que eu quisesse. Por isso que eu disse pra você que eu não faço rap, eu não faço trap, eu faço música. O que eu gostar, o movimento que eu gostar ali eu faço. Você não encontra conflitos aí no público, aí fora? Por exemplo, alguém fala, você vai pra igreja, mas você... Como é que você lida com isso? É difícil lidar com Encontro bastante. Encontro bastante, porque o que acontece? Eu tenho a mente muito aberta pra isso, sabe? Quando eu tava crescendo, eu parava de ir pra igreja e voltava por pessoas que estavam dentro da igreja. Então, muitas vezes eu fui pra igreja não por mim, e muitas vezes eu deixei de ir pra igreja por pessoas. E assim, não tinha que... Pra quem tá indo pra igreja por pessoas, tá errado. Tá entendendo? E aí E foi a partir de estudar filosofia que eu percebi isso. Se eu for pra igreja é porque eu quero conhecer Deus, quero conhecer Jesus, não quero conhecer... Eu sei que é legal, lógico, a gente faz amizade dentro da igreja, não tô querendo dizer que eu não quero conversar com ninguém. Mas tô falando assim, às vezes, já aconteceu de eu ir em igreja que o pessoal, por conta de tatuagens, me olhava estranho. Tá entendendo? Me olhava e, você se sente mal. Não tem como você falar que você não se sente mal. Você se sente mal, mas você tem que saber se posicionar. Você tá indo pra igreja por alguém que tá te julgando ou por Jesus Cristo, por Deus? Que é o seu real salvador, é o seu... Tá entendendo? Então quando eu peguei isso e aí eu me toquei, eu canto. Eu sei que tem várias letras minhas que famílias odeiam e abominam. Tá entendendo? Eu sei que tem. Mas assim... quando eu voltei de fato pra igreja, eu fui conversar com o meu pastor e eu falei pra ele que às vezes eu me sentia muito mal, não sabia se eu estava se eu deveria parar de cantar e etc. Mas deixava claro pra ele que eu não ia parar de cantar rap pra mim cantar algo gospel, que não era o que eu realmente queria. E foi o que ele falou, assim, se você tá fazendo sucesso nisso, se você tá ajudando a sua família, etc. e quis voltar pra igreja, tem um motivo. Então sua porta, a porta foi aberta pra você. Tá entendendo? Essa porta que você tá, esse meio, você não tá fazendo sucesso por acaso. Se você tá usando isso pra alguma coisa boa, tem um motivo, tá entendendo? A porta foi aberta pra você e você não pode fechar. Às vezes você só tá interpretando mal o que você ganhou. Tá entendendo? Um presente. E aí eu me toquei, porque a real é que eu recebo mensagem todos os dias de pessoas depressivas, de pessoas que querem cometer suicídio e etc. Falando que o momento que elas têm paz é momentos que estão ouvindo minha música, ou vendo alguma batalha, ou me acompanhando em alguma rede social, então... Como é que você inspira as batalhas, cara? Porque eu nunca assisti batalha. Mas um dia eu falei, vou assistir. Eu tava lá no YouTube, lá, panguando. Tá certo essa palavra? Isso mesmo. Tava lá no YouTube, lá e tal. Aí eu falei, eu vi, acho que o Gabriel tava lá em casa, ou alguém deixou lá. Eu falei, eu quero assistir a batalha. E aí, porque eu nunca fui na batalha pessoalmente, né? Aliás, deixa quando tudo voltar, acho que um dia eu vou, cara. Vai estar fácil, tá bem mais fácil. Eu vou na batalha profissional. Meu irmão, uma coisa importante, rapidamente dizer. Se engana quem acha que Jesus não se preocupa, que Jesus só está interessado com quem está dentro da igreja. Se engana profundamente. Ele veio para buscar quem estava lá fora, não é quem está dentro. Quem está dentro já está ganho. Mas é quem está lá fora. E quem está lá fora precisa de quem está lá dentro. Enfim, e aí, como é que se inspira, cara? Porque, eu vi que batalha, o negócio é o seguinte, o cara joga você no canto do corner, desculpa a expressão, vou usar o boxe aqui, sim. Te dá um jab lá, você fica, de repente... Volta e dá outro no cara. Como é que rola isso? É assim, é muito maluco isso, né? É difícil perguntar isso pra mim. Eu sei que eu tô mudando. Não, mas é bom assim. O que acontece? É muito maluco perguntar isso pra mim, porque eu tenho, assim, você tá perguntando pra uma pessoa que foca muito em técnica, né? A batalha tem vários estudos, tem vários estilos, tem várias formas de fazer. Tem várias formas, várias. Eu estudei muito pra mim poder
ter o raciocínio rápido, pra mim pensar numa saída e etc. Então eu ficava muitas horas assim treinando E eu cheguei a freestyle essa conclusão. pra ter um raciocínio rápido, né? Então assim, tem técnica de flow, que é a forma que você articula a rima, a forma que você vai jogando as palavras e etc. Tem estilos, por exemplo, você pode usar o estilo de duplo sentido, o pessoal gosta muito, né? O pessoal quer entender o negócio, aquela rima que você manda e todo mundo fica em silêncio, daqui a pouco fica todo mundo, isso chama muita atenção. Tem gastação que é zoando mesmo, é mais pra tirar um sarro, o pessoal dá risada. Então eu estudei todas essas coisas, utilizei mais algumas do que outras, pra mim me sair bem em qualquer momento, tá entendendo? O cara me jogou nesse canto aqui, eu vou dar um jeito de sair desse canto aqui. Você acredita que Deus tá com você nisso, nesses instantes lá? Vou te falar que sim. Porque, sabe por quê? Eu vou te falar a real, eu já vi muitas vidas sendo salvas por conta desse movimento. Por conta desse movimento. A minha é uma dessas. Eu tava jogado às traças, assim, ó, quando eu decidi fazer isso. Né? Eu tava perdido, eu tava indo pra igreja, mas eu tava indo assim, me obrigando a ir. Não era porque eu queria realmente estar ali, eu só tava assim, pô, minha vida tá, desculpa a expressão, minha vida tá uma merda, uma porcaria. Então se eu for pra igreja vai ficar bom, mas não é bem assim que funciona, né? Se eu for pra igreja eu vou ganhar um carro, se eu for pra igreja eu vou... Não é bem assim, né? Mas eu era muito novo, então não tinha pra onde correr, eu falei, vou correr pra igreja que aí vai ficar tudo bem. E não, tava mal, entendeu? Tanto que eu não durei na igreja aquele tempo, né? Depois que eu conheci as batalhas, eu vi que eu me sentia bem, melhor nas batalhas do que na igreja. Porque eu tava indo obrigado pra igreja e pras batalhas comecei por amor. Entendeu? Que é o que tem que ser, né? E aí, o que acontece? Nesse tempo, eu vi muitas vidas serem salvas, muitas pessoas perdidas nesse movimento que se encontraram, tá entendendo? Então, eu fiz muitas amizades, eu esperava a semana inteira, eu gastava todo o meu salário em passagem. Muitas vezes eu voltei andando de Barueri porque não tinha mais ônibus, não tinha Uber naquela época, né? Então, vinha andando sozinho, assim, o perigo de qualquer momento ser assaltado ou acontecer alguma coisa. E se tem uma coisa que eu aprendi em tudo isso é que esse movimento ele salva e ele inspira novas pessoas a serem salvas. Tem pessoas, nesse exato momento, pessoas que estavam assistindo a gente aqui, vão assistir a gente ali, que estão 100% sem saber pra onde ir, achando que não existe saída e etc. E tem saída, tá entendendo? Eu encontrei a minha saída não vou mentir, encontrei minha saída no movimento do hip hop. Encontrei, assim, um motivo pra querer lutar por alguma coisa, tá entendendo? E em todo momento eu sempre pedi sabedoria, sempre pedi. Teve vários momentos que eu desafiei também. Não sou perfeito, eu já desafiei Jesus muitas vezes por pensamento infantil, por pensamento fútil, por achar que as coisas têm que ser quando eu quero, sabe? Por imaturidade mesmo. E aí eu recebi o que eu mereci, tá entendendo? Que é a prova, né? A prova nunca vem de forma bonitinha, né? Não vem com um docinho pra você entender, Jesus me trouxe aqui, não. Você planta e você colhe. Então, acredito que sempre esteve e está comigo até hoje, em tudo que eu vou fazer. Até nas coisas boas e nas coisas ruins, que eu acho que as pessoas têm que se ligar nisso também. Eu ouvi isso da minha tia. Até quando você for fazer uma coisa ruim, você tem que entender que Deus tá acima. Tá acima. Ele não te levou para aquilo, mas ele tá olhando aquilo, né? Então, mesmo se você estiver cometendo uma coisa ruim, você precisa saber que tem alguém maior que você, tem alguém acima que tá olhando e que você pode admitir para ele que tá fazendo aquilo. Eu complemento isso com uma uma palavra do sábio Salomão, até pra gente já ir seguindo pro final, tá? Uma frase do Salomão, pro grande rei Salomão sábio, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Exatamente. Então, todos ele está vendo. E cada um vai ter a sua recompensa, vamos assim dizer. Exato. Dentro dessa linha que você está apresentando, falando sobre o seu encontro, essa maneira como você se relaciona, sim, eu também eu percebi que quanto mais eu estudo, porque a teologia é o estudo de Deus, quanto mais eu estudo e quanto mais eu vou buscando, né, esses princípios e essas leis dentro da teologia,
eu vou percebendo a grandeza de Deus, a maneira como Ele se revela na filosofia, na sociologia, que é onde eu fiz a minha pós, sabe, nas relações, na religião em si. Então isso é muito legal. Eu estou entendendo o que você está falando e eu quero, inclusive, direcionar isso para quem está assistindo agora, porque às vezes você está fazendo algo, não é verdade? Sim. Que você fala assim, pô, não tenho sentido, não tem razão. E isso é importante, você encontrar o sentido para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você busca fazer. Porque se você encontrar essa paz interior, essa satisfação, você vai conseguir achar mais. É um valor que não tem preço, né? É um valor que não tem preço. É real, quantas pessoas, uma coisa bem simples até que eu vou falar, quantas pessoas não começam uma faculdade por conta do dinheiro que pode dar e não termina porque não é aquilo que a pessoa quer, tá entendendo? Não vai pra frente, não adianta. Com certeza. Não adianta, velho, não adianta. Eu trabalhei com direito, pensei em fazer, eu trabalhando assim com direito, falei, nossa, eu gosto de estudar. Do direito você tem que estudar muito. Vou dar bastante dinheiro, vou unir o útil ao agradável. Trabalhei mais 2 meses na área e falei, mas você, esquece. Mas olha, você é um jovem que tem uma voz para essa juventude. E Deus colocou você para isso, para ser uma voz para essa juventude e para, sabe, dentro da sua arte, dentro da sua canção. Claro que não é fácil, não é fácil para chegar até aqui, mas quem disse que na vida a gente consegue as coisas fáceis, né? Não teria nem graça. Não teria graça. Então, mas eu acredito que você está no momento seu, mas também no momento da vontade de Deus. E eu gostei muito da colocação que foi dada por um pastor, por um mentor na sua vida, né? Essa colocação dele foi muito sábia, porque talvez se tira você disso, tira você da possibilidade de ajudar pessoas com a arte. Exatamente. E eu já tentei parar, vou ser sincero, já tentei parar uma época e aconteceu uma coisa muito grave assim. Eu parei mesmo, eu nem sonhava em ganhar dinheiro com isso, mas eu já estava famoso. Parei, apaguei todas as coisas, apaguei Instagram que tinha 100 mil seguidores, apaguei tudo mesmo, não teve como recuperar. E aí fui trabalhar na net, inclusive, saía de casa cedíssimo, assim, era tipo 6 horas da manhã, não tinha horário, voltava às 9, 10, 8. E aí 2 semanas, era muito engraçado isso, porque eu chegava na casa das pessoas, o filho das pessoas, as pessoas... Te reconhecia? Falava, mano, o que você tá fazendo aqui? E parecia pegadinha, sabe, uma pegadinha de televisão, parecia, mano, não é possível que o cara tá aqui. E aí deu 2 semanas, isso eu tava na igreja, voltei pra igreja. Falei, não, vou nesse caminho. 2 semanas nesse trabalho, eu peguei uma dengue. Olha só, peguei dengue, fiquei de cama, perdi o trabalho mesmo. Nisso, eu tinha gravado o último som lá no Chioc, que é meu produtor. E aí, quando eu melhorei disso, eu falei pra ele, vamos lançar só pra não ficar aí, etc. Eu não vou nem fazer Instagram, só deixa no YouTube mesmo. Acabou que esse som, que inclusive foi aí que o Wolves decidiu se alinhar mesmo, né? Esse som estourou, olha como que é as coisas, né? Eu parei porque, N motivos, apaguei tudo, voltei pra igreja, fui trabalhar, peguei uma dengue, fiquei impossibilitado de trabalhar naquilo, lancei um som por lançar, sem profissionalismo nenhum, 0 profissionalismo, estourou o som e aí fez a minha carreira acontecer. De lá pra cá, assim, foi... Então, não adianta tentar fugir do chamado, porque não tem como. Você já ouviu o Preto no Branco? Já, claro. Preto no Branco tem uma canção que diz Ninguém Explica Deus? Eu amo essa música. Ninguém explica. Por isso que aos críticos, né, da arte, aos críticos da teologia, aos críticos de tudo aí, quando você entender Deus... Cai todas essas barreiras. Assim, né? É difícil. É difícil o homem compreender o homem. Por isso que, para mim, Jesus Cristo tem algo assim tão lindo. Quando aquela mulher é pega, né? Tem uma história de uma mulher que foi pega lá no adultério e tal. E os caras pegaram e usaram o quê? O código da lei, né? Então, a lei, né? Ou seja, olha, o que é certo fazer pela lei é isso. É botar ela na parede e pedra nela. E aí o texto diz lá, de João, fala que Jesus escrevendo no chão. Aquilo, né, é uma demonstração exatamente do quê? O que Jesus estava fazendo ao escrever? Escrever o quê? O que ele estava querendo demonstrar ali? Exatamente, ele estava nesse ato dizendo o seguinte: cada um aqui tem o seu nome escrito no livro da vida, na frente, diante de Deus.
E cada um tem erros e tem acertos. Então, ela teve erros e teve acerto. E agora ela está sendo julgada por quem? Por quem tem erros e tem acertos. Então não tem condição de julgar. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, eu termino isso aqui, esse tempo com a gente aqui maravilhoso, dizendo que ninguém explica Deus. Melhor forma de terminar mesmo. E eu, assim, fico feliz nesse canal de receber você aqui, de poder ouvir um pouco dessa experiência sua que é enriquecedora, né? É inspiradora. E eu peço a Deus que quem estiver assistindo, principalmente os jovens, né, possa entender o seguinte: Deus tem um caminho para você, Deus tem uma forma de agir na tua vida. Acho que aqui o Cante, você está contando um pouquinho. Só um... Que já teve pedaço, também, né? É importante eles saberem que você teve muitos altos e baixos, não é, nem tudo foi só sorrisos e alegrias, tem as lágrimas, muitas lágrimas, por sinal, né? Mas está aí, Deus te sustentando, Deus te guiando. Ainda faltou, vai faltar tempo de a gente falar da família, vai faltar tempo da gente falar dos próximos projetos. Depende de vocês aí, ó. Se achar que tem que ter a segunda parte... Se gostar, né? Exatamente. Já deixa o like aí, já vamos fazer engajar bastante. Porque eu quase não vejo tendo esse tipo de conversa, esse tipo de podcast. E eu acho que é muito interessante para conhecer um pouco mais de todos os lados, tá entendendo? É como você acabou de falar, Deus tem um caminho para todo mundo aqui. E por mais que seja difícil de aceitar em algumas ocasiões da sua vida, você não tem controle disso. Tá entendendo? Sobre o caminho não vai ser... Não é você que vai ditar, tá entendendo? Se Deus escolher, não tem pra onde fugir. Tá entendendo? E tanto eu como várias outras pessoas são prova viva disso aí que não... E eu vou fazer um desafio. Quando tudo isso passar e a gente puder, quando for possível, aglomerar, Sim. Vamos fazer uma aglomeração um dia? Bora, que isso. Pegar uma praça aí da cidade aí. Bora. E fazer um negócio doido? O que vocês acham? O que você acha? Com certeza. Você topa, aceita? Eu topo. Pô, a gente fazer uma aglomeração aí, um negócio doido aí. Continuar liberado juntar a turma toda, e quem quiser. Vai, tenho certeza. Aí nós vamos anunciar, vamos fazer um negócio aqui. E olha, vai ser assim. E pode deixar que... Quem vai operar no final vai ser Deus, porque Ele opera do jeito dele, da forma dele. A gente só vai ser os coadjuvantes. Deixa o ator principal ser ele. É isso. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço, Davizão. Muito bom estar aqui. Muito obrigado. Toda vez que eu venho aqui, parece que eu saio daqui purificado, velho. É sério, eu falo isso pra ele. Você vai lá, você sai de lá leve, com vontade de viver. Engraçado isso, né? Gente, eu quero agradecer então aqui para todos vocês que estiveram conosco até agora. Obrigado. Esse é o canal do Pastor Davi, o seu amigo teólogo. Teologia também é arte, teologia também é momentos de descontração e momentos de conhecer um pouco mais acerca de coisas importantes, de pessoas importantes, tá bom? Porque você é importante, né? Deus te fez importante. Então deixa a minha mensagem aqui para você. Siga no seu caminho, ponha fé no teu coração. Não tenha estereótipos, não. Deus ama aqueles que o amam. Deus é espírito e importa que os que o adorem espírito em verdade, tá bom? Deus te abençoe. Tchau. Obrigado, Cante. Mais que isso, eu que agradeço. Obrigado a toda a equipe que está aqui, que nos ajudou nesse tempo. E até mais. Tchau, tchau.